Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre mais um caminhão de asneiras publicadas pelo ex-juiz Sérgio Moro, né? Essa figura patética da direita brasileira e, enfim, falou um monte de bobagem em menos de 10 linhas, né, num Twitter ontem, criticando a atuação do Lula nessa questão lá da Palestina com Israel, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou comentar aqui, vou narrar para vocês o Twitter dele, a gente vai ler aqui rapidamente e depois vamos comentar alguns detalhes disso aí, tá? Tanto para poder fazer as críticas necessárias, quanto para poder inclusive também mostrar o quanto que isso demonstra, na verdade, de maneira mais ampla, o que é a direita brasileira, né? E como que ela se reflete, tá, em tudo isso que o juiz Moro vomitou ali nesse Twitter ontem, tá bom? Para além também de mostrar o quanto que, para mostrar o que ele mesmo é, né? Enfim, como pessoa, como farsa política e tudo mais, tá bom? Enfim, antes, já deixo para vocês aqui, tá? Mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá? Do outro lado de cá. Se vocês conseguirem furar o bloqueio aqui desses bandidos que seguem me perturbando aqui, cometendo crimes contra mim há muito tempo, a gente consegue conversar aí, tá? E negociar o livro, enfim. Tá? Então tá aí, o zap fica na descrição do vídeo. Então, pessoal, eu também deixei esse Twitter, tá, do juiz Moro, está na internet aí, né? Quem quiser acessar no Google, lá você consegue encontrar. E eu deixei também na comunidade lá do Facebook, do canal, tá? E também do WhatsApp, tá? Para quem faz parte aí da comunidade, tá lá, tá divulgado lá, beleza? Então, pessoal, vamos lá. O Twitter, né, que inclusive o título também do vídeo hoje demonstra também o que eu vou trabalhar com vocês aqui, uma parte, né, do que eu vou desenvolver aqui, que tem a ver com essa questão do complexo de vira-lata, né, do Nelson Rodrigues, que eu prefiro chamar de complexo de poodle, né? Eu botei complexo de vira-lata no título para poder atrair as pessoas, porque essa é uma expressão mais conhecida e tudo mais, né, para a gente poder discutir essa questão aqui também, tá? Então vamos lá, né? O inacreditável complexo de vira-lata do ex-juiz Sérgio Moro, né? Que, enfim, se manifesta desde sempre e nesse Twitter dele de ontem fica bem evidente. Vamos ler aqui o Twitter, tá? Foi publicado ontem no Twitter, né? Que agora virou X, né? O nome dessa rede social, às 9h11 da manhã, tá? E ele diz o seguinte, ele vomita o seguinte aqui, vamos ver, ó. O Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra no Oriente Médio. Né? O Brasil não tem, segundo ele, né, segundo o juiz Moro, que é um patriota, né, defensor da pátria, né, enfim, apoiou o projeto patriótico, bota aspas em negrito aí do Bolsonaro, né, diz que o Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra no Oriente Médio. Então, se fosse ele o presidente, por exemplo, ele ia ignorar, né? Claro que não, ele ia lá, você vai lá no Twitterzinho dele, né? Aliás, no Instagram dele tem uma bandeirinha de Israel lá, né? Então, né, ele tem lado, certo? E aí ele continua, né? A crise serve apenas para Lula exercitar a sua megalomania diplomática. Olha a expressão absurda que ele criou, né? A megalomania diplomática. Como é que pode isso, né? A crise serve apenas para Lula exercitar a sua megalomania diplomática e para revelar o quanto a ideologia comprometeu a capacidade de parte da política brasileira de condenar atos terroristas. Então, nós vamos refletir aqui 4 pontos da fala dele, essa questão da relevância internacional, que ele diz que a gente não tem, a questão da megalomania diplomática, que é uma expressão surreal que ele criou ali, né? Vamos tentar entender o quanto isso é absurdo. Essa questão de ideologia que ele usa, né? Criticando como se... É aquela velha basófia do viés ideológico, né? Como se eles de direita não estivessem numa posição ideológica, como se eles estivessem numa posição técnica, né? Isenta, né? Vamos ver aqui, eu já fiz vídeo sobre isso, que ele já falou asneiras do tipo aí há alguns meses, mas, e eu deixo até o link para vocês aqui também, vamos comentar isso aqui de novo um pouquinho, tá? E aí também essa questão aí de condenar os atos terroristas, né? Porque ele condena os atos terroristas do Hamas,
né? Já adianto aqui também que quem quiser entender mais profundamente essa questão, no vídeo anterior de ontem, eu faço ali toda uma reflexão sobre isso, calcada no direito internacional, nas definições internacionais e nas definições dos próprios Estados Unidos, tá? Enfim, então vale a pena quem quiser, tá? Deixo também o link aqui para vocês. Então vamos falar um pouquinho rapidamente só sobre a repercussão, tá? O Diário do Centro do Mundo publicou o seguinte, vou deixar o link também aqui. Moro é escrachado na web após atacar Lula e dizer que o Brasil não tem relevância internacional. Aí ele cita alguns twitters, né, que foram publicados por críticos do juiz Moro, do ex-juiz Moro, né? O Didigo Santini diz o seguinte, ó: o Brasil não tem relevância internacional, diz Sérgio Moro, ex-juiz, ex-candidato a indicado ao STF, ex-ministro de Jair Bolsonaro e futuro senador cassado, né? O cara é ex-juiz, tudo, e ex-herói também, faltou dizer aqui, né? Ele ainda é o herói de uma meia dúzia de gatos pingados aí, mas o farsante que ele já fica muito evidente para a maioria, né? Esse sujeito, se ele for candidato a presidente, ele não ganha 10% dos votos, pode ter certeza disso, tá? E vamos lá, Gilmar de Alcântara também publica aqui uma resposta, ele diz: Lula, presidente do Brasil, presidente do Mercosul, presidente do Conselho de Segurança da ONU, porque isso é uma coisa que o juiz Moro talvez nem saiba, né? Já anda e fala, né? Então quer dizer, né? O Brasil está presidindo o Conselho de Segurança da ONU agora. Então, mesmo que o Brasil fosse o tamanho, sei lá, né, da Guiné-Bissau ali, do tamanho, sei lá, do Panamá, um país pequeno, ele está presidindo o Conselho de Segurança. Então ele tem obrigação, né, de intervir nisso aí de uma maneira ou de outra. O juiz Moro é um verme, né? E aí continua então, né, o Gilmar de Alcântara fazendo aqui a crítica ao tweet do juiz Moro, né? Lula, presidente do Brasil, presidente do Mercosul, presidente do Conselho de Segurança da ONU, presidente do G20, também é o caso agora, e agora também prefeito de Sorocaba, né? Isso aí tá rolando uma brincadeira na internet aí, porque teve uma imbecil aí que foi, né, enfim, que ganhou lá essa condição de voltar para o Brasil de graça, né? Todos os países estão cobrando aí para poder retirar as pessoas de Israel, e o Brasil, o Lula mandou aviões de graça lá, e a babaca ainda chega aqui e diz que não, ó, graças ao prefeito de Sorocaba. Quer dizer, bolsominion, né? E aí já virou meme, né? Tá todo mundo já aí zoando ela, porque não foi o prefeito de Sorocaba que mandou avião nenhum, quem mandou foi o Lula, né? E, enfim, o Lula agora virou também prefeito de Sorocaba, né? Então, enfim... E aí o cara finaliza, né? Então o Lula, que é presidente de tudo isso aí, e o Marreco de Maringá diz que o Brasil não tem relevância internacional. O perfil de Sérgio Moro é tipo de um patriotário, né? Que é isso aí, o apelido que esses patriotas do Paraguai ganharam, que não é. Patriotas, eu já fiz vídeo sobre isso aqui também, né? Um patriotismo sem nenhuma conexão com projeto político, com percepção de país, com entendimento geopolítico. É uma gente sem noção total do que é o país, do que é uma ideia de país, vomitando patriotismo, assim, patriotismo que é ou cínico ou estúpido, porque não tem nenhum vínculo com o projeto, né? Tá? Se o Bolsonaro fosse patriota de verdade, e se fosse um sujeito com projeto, alguém chegava no ouvido dele ali, ó, e alguém chegasse no ouvido dele, ó, cara, eu tenho um sujeitinho aqui que é um tal de Paulo Guedes, ele quer ser ministro da economia do teu governo aí. É patriota. Ah, é patriota, qual é o projeto dele? Vender a Petrobras para os estrangeiros, vender a Eletrobras, vender os Correios, privatizar tudo, diminuir o Estado e privatizar até praia. Se o Bolsonaro fosse patriota de verdade, ele mandava o sujeito para aquele lugar, naquele momento, ó, some da minha frente, leve esse sujeito junto, entendeu? E me apresenta outro aí. Entendeu? Então não é patriota nem aqui, nem no quinto dos infernos, tá? Mas enfim, né, eles acham que é, né? Eles acham que é. E aí, para finalizar, a AD, né, publicou o seguinte, ó: bom mesmo era quando tinha ministro batendo no peito de orgulho pela perspectiva de o Brasil ser um pária internacional, que era a fala daquele Ernesto Araújo, né, o ministro das Relações Exteriores do Bozo, que era outro imbecil, né? Enfim, tá? E essa é a crítica dela aqui. E aí o Brasil 247 também publicou dizendo, ó, Moro é detonado nas redes após atacar Lula e o próprio Brasil, né? Porque tem isso na fala do juiz Moro, ele está atacando o país dele, né?
Enfim, e aí para finalizar aqui ainda, o Pleno, que é um jornal, também vou deixar o link aqui para vocês, publicou essa notícia também e fez aqui uma lembrança importante, tá? Vale lembrar que na última semana Moro propôs que o Brasil atualize a legislação que versa sobre o cumprimento de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação a atos de terrorismo. A ideia é que o país passe a classificar grupos terroristas de forma independente e não em conexão com a ONU. No fundo, tá, isso aqui que o juiz Moro está dizendo, ou está sugerindo, que seria, na perspectiva idiota dele, uma perspectiva independente da ONU, na verdade é uma saída que ele quer para babar o ovo dos Estados Unidos, porque é isso que ele é, um baba-ovo dos Estados Unidos, um capachim dos Estados Unidos que foi lá na CIA aprender mecanismozinho de golpe para vir aqui destruir a economia brasileira. Isso é um verme, né? E tá lá, é só ir lá na pagininha dele lá do Instagram para ver bandeirinha de Israel lá e tal. E com isso aqui eu não estou defendendo atos de violência do Hamas ou dos palestinos. Eu já fiz 4 vídeos sobre isso aqui. Agora, quem quiser saber a minha opinião, é só ir lá nos vídeos para ver. Eu defendo que haja uma intervenção externa no sentido de mediar, a partir da ONU, né, um acordo de paz ali, porque isso não vai vir de Israel. Por quê? Porque Israel está sendo governado pelo Netanyahu, que é a extrema-direita, que é um cara violento, é um cara belicista, é sionista, blá blá blá. E também não vai vir do Hamas, porque o Hamas está ali, também é violento, etc. Agora, os caras estão apanhando há décadas, então chega uma hora, meu irmão, que é o seguinte, ó, então tá, então é isso aí, então explode bomba lá também, entendeu? E aí tem um monte de bobalhão aí dizendo que os caras são terroristas, o Hamas é terrorista, entendeu? Mas por quê? Porque os Estados Unidos mandam na cabeça dessa gente. Eles dizem que os caras são terroristas, pronto, todos eles repetem, né? Se você estudar lá direitinho, sem essas conexõezinhas pobres aí, vocês vão ver que ou os dois são terroristas ou nenhum dos dois é, né? É uma situação difícil aí e não vai ser um bobalhão como o juiz Moro que vai ajudar ninguém a entender isso, tá? Enfim, tá? Vamos lá. Vamos refletir então aqui, ó. Primeiro, vamos analisar o lixo, né, da fala desse Twitter do juiz Moro, para ver o quanto que ele é o retratinho desse complexo de vira-lata, que o Nelson Rodrigues desenhou e que eu prefiro chamar de complexo de poodle, porque o vira-lata é um bicho esperto, malandro, né, e não cabe essa pecha nele enfim, submisso aos interesses externos, né, que é a cabeça da direita brasileira, na política especialmente, tá? Então, quer dizer, eu acho que o poodle figura melhor isso. Ele é um complexo de poodle. Aliás, o juiz Moro parece bem um poodle mesmo, né? É um Mauricinho empedernido, né? Deve dormir de meia, entendeu? Então, enfim, né? Tem todo o estilinho, né? O Bolsonaro seria um poodle sardento, né? Um poodle, aquele poodle que você jogou ali enfim, no depósito de lixo, ele ficou ali um tempo, mas é poodle, também não tem muita diferença não. Foi lá babar o ovo do Trump, dizer que I love you, não tem muita diferença não. É um poodle mal educado, vamos dizer assim, né? Tá? Enfim, então vamos lá, né? Não tem relevância internacional, né? Ele disse que o Brasil não tem relevância internacional. Primeiramente, o Twitter, essa galera do Twitter lá que respondeu, ele já situou a questão do ponto de vista do panorama atual, né? O Brasil tem relevância internacional, é uma das 10 maiores economias do mundo, é um dos maiores países do mundo do ponto de vista do tamanho, tem, enfim, uma história diplomática extensa e que pode ajudar nesse sentido, né? E que o Bolsonaro ajudou a sucatear nesses 4 anos aí, porque a ideia era essa, ser um pária, como eles mesmos diziam, né? E porque são retardados, são imbecis, não têm a menor noção do que estavam fazendo ali, né? Aventureiros, tá? E, enfim, mas o fato é que o Brasil tem relevância também porque ele está presidindo o Conselho de Segurança, porque ele está presidindo e tal, né? Todos esses lugares. Agora, mais do que isso reflete essa frasezinha idiota do juiz Moro, né? E chega a ser até, né, asqueroso ler isso. O Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra no Oriente Médio. Isso, como eu falei, é um reflexozinho do complexo de vira-lata, complexo de poodle, tá? Da direita brasileira, tá? E de uma outra coisa que eu também tenho chamado nos últimos meses aí, quando eu fui chegando no desenvolvimento dessa perspectiva aqui, de um neomazombismo, tá? Tá aqui o Darcy Ribeiro, ele fala da questão do mazombismo, né? Que é uma questão longa aqui, um dia eu vou fazer um vídeo inteiro sobre isso, até escrever artigos também eventualmente sobre isso.
Por quê? Porque o mazombismo era isso, né? Quer dizer, o brasileiro mazombo era aquele que nasceu aqui, tá? Mas era filho de português, lá no Brasil Colônia, no iniciozinho, né? Ele nasceu aqui, filho de português, mas não nasceu em Portugal. E também, então, quer dizer, para o português legítimo, ele era um português de segunda categoria, né? Ele era um português do Paraguai, vamos dizer, né? Na gíria. E para o brasileiro daqui, ele também não era brasileiro legítimo, porque ele era filho de português. Então ele ficava num limbo, né? É mais ou menos a postura da direita brasileira de hoje, tá? Enfim, de sempre, na verdade, né? O brasileiro é aquele cara... Aí vamos lá, vamos pegar aqui o Nelson Rodrigues. Tá aqui, ó. O Nelson Rodrigues tá aqui, tá? Brasil em Campo, esse livro aqui que eu ainda não li inteiro, mas tem umas crônicas aqui que eu já li e separei aqui. Numa das crônicas do Nelson Rodrigues, o título da crônica é o seguinte, ó. O pior dos brasileiros é o que se supõe um lord inglês. E é exatamente o juiz Moro, né? Porque é aquele sujeitinho que adoraria ter nascido na Inglaterra, nos Estados Unidos, mais até especificamente, mas nasceu no Brasil. Então ele não gosta do brasileiro, porque ele olha para o brasileiro, ele não se enxerga ali, baba o ovo do inglês, do estadunidense, mas também não consegue ser reconhecido por eles como tal, porque ele não é estadunidense nem inglês. Então ele fica nesse limbo, né? E esse limbo, na manifestação da direita recente no Brasil, é um limbo de entreguismo, de falta de projeto político para o país e de interesse privado único e exclusivamente. Então, quando você vê um bosta desse vomitando que é patriota, é cinismo puro. E mais, diria mais, aqui tá, e aí depois eu repito, né? Tá aqui mais uma vez a dica do Darcy Ribeiro. Vou tentar fazer um vídeo mais longo aí só sobre esse assunto aqui, tá? Mas o juiz Moro e a direita brasileira são isso aqui, ó, é um simulacro político, um simulacro de patriotismo. É por isso que eles dizem que são patriotas, porque eles não podem dizer o que eles são. O que eles são? Entreguistas, só têm interesse privado. Porém, você vai percebendo em várias manifestações indiretas deles quem eles são de fato enquanto projeto político. Por exemplo, quando o sujeito diz, né? Tá aqui, ele diz exatamente isso aqui, ó. O Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra no Oriente Médio. Vocês querem um exemplo de quem é patriota de verdade? Patriota de verdade? Patriota de verdade era o Fidel. Patriota de verdade era o Che Guevara, que não era nem cubano, né? Mas era mais patriota do que qualquer um desses da direita brasileira. Leiam esse livro aqui, tá aqui, ó, Noturno de Havana. Cuba era um espirro, Cuba é um espirro ali, né? Um paizinho minúsculo. Só que é o seguinte, os caras chegaram e viram aí, ó, esses caras estão aqui há 10 anos destruindo a gente aqui, explorando a gente com máfia, com tudo de ruim aqui, um ditador nojento aqui ganhando 2 milhões de dólares por ano para controlar a ilha e botar na mão desses pilantras. Então quer saber, vamos juntar meia dúzia aqui de tentar destruir esses caras, né? Cuba tinha relevância internacional naquela época? Não, não tinha nenhuma. Mas eles ganharam, eles destruíram os caras, expulsaram os caras dali e estão até hoje tomando conta do próprio destino, apesar de todos os embargos, de todos os ataques aí, né, que o Che Guevara cita alguns ali que são deploráveis, né, que eles fazem a partir da prisão de Guantánamo, né? Então você, bolsominion, né, você que ainda acredita nessa gente, na direita brasileira, dê uma lida nisso aqui, que aí vocês vão ver o que é patriota de verdade. Isso não significa que, né, essa posição patriótica, antiga, estrito senso, seja a única possível e sequer sustentável no mundo de hoje. Já falei disso no vídeo anterior também, quando eu fiz a reflexão sobre os refugiados. Também vou fazer mais vídeos sobre isso aí para o futuro. Mas, quer entender o que é isso aí, que essa gente fica vomitando de maneira cínica e nesse barato aqui de simulacro, né? Então leiam isso aí, leiam o livrinho aqui do T.J. Engels, que vocês vão ver o que é um patriota de verdade, não essa gentinha medíocre tipo Juiz Moro, Bolsonaro e Paulo Guedes, tá? Então, enfim, e aí isso é então um neomazombismo, né, que é, na verdade, o patriotismo cínico, a razão cínica da direita brasileira é isso, é o patriotismo, tá? É dizer, sou patriota e tal, e tá aí, estão vendendo o país, o cara quer privatizar até as praias, botar praia na mão de gringo aí para poder o cara tomar conta e cobrar da gente aqui, se bobear até em dólar.
Porque se meter na mão de um verme desse aí, ele faz um PPI da praia, entendeu? E aí cobra a entrada da praia em dólar, só pode entrar rico, só pode entrar os amiguinhos dele. Essa é a direita brasileira, que adoraria ser um lord inglês, né? Como diz aqui o Nelson Rodrigues, tá? Então, pessoal, e para finalizar, né, quer dizer, né, isso é a máscara cínica da direita brasileira, é o patriotismo, tá? E isso fica muito evidente nessa fala medíocre do juiz Moro, que o Brasil não tem relevância internacional nenhuma para poder fazer qualquer tipo de diferença no conflito do Oriente Médio, tá? E aí ele fala, vamos continuar, né? Ele fala da questão da megalomania diplomática, né? Isso é uma coisa inacreditável, né? Essa expressão não faz o menor sentido em nenhuma... Não tem coerência isso. Por quê? Megalomania é um termo dos psi. Né? Os psi criaram isso aí para poder desenvolver, para poder rotular pessoas que, do ponto de vista deles, têm algum tipo de comportamento mais infantil e, ao mesmo tempo, que se acha melhor do que todo mundo e não respeita o espaço alheio. Não respeita a vida dos outros, não respeita ninguém, né? Não tem limite ali, e ao mesmo tempo se acha melhor do que todo mundo, acha que pode fazer o que quiser com os outros. Isso é o megalomaníaco, né? Na perspectiva dos psi, né? Porque eu não tenho conexão com isso e eu não rotulo os outros dessa forma. Isso para mim é burrice, tá? Porém, porque inclusive muitas pessoas que fizeram muito bem para a humanidade aí, muitas vezes caberiam e são até às vezes taxadas por esses conceitos idiotas aí dessa gente que gosta de ficar rotulando os outros doentes ou de qualquer coisa do tipo. Então é uma gente limitada intelectualmente, então eu não tenho nenhum vínculo com isso. Porém, se a gente for considerar a expressão que ele tá, megalomania, o megalomaníaco ele não pode ser diplomático, certo? Ele, por um princípio ali do próprio estado de ser daquele conceito que ele está usando aqui, né, ele não é diplomático, pelo contrário, ele é egoísta, egocêntrico, né, e só pensa nele, não quer saber de ninguém, não respeita o espaço dos outros. Então, assim, como assim um megalomaníaco diplomático? Isso é, né? O que ele estava querendo dizer é isso, né, que é um sujeito que, enfim, né, tem ali, né, uma mania de grandeza e aí quer ser melhor do que os outros. Só que é o seguinte, né, na diplomacia você tem que ser isso aí mesmo. Você tem que se colocar numa posição ali, claro que com todo respeito, com toda, né, mas tentando chegar num ponto melhor. Tem um certo positivismo em toda a diplomacia, não tem jeito, né? Então, quer dizer, isso é uma frase estúpida do juiz Moro, para além do fato de que essa expressão de taxar qualquer tipo de tentativa de resolver um conflito de guerra de megalomania diplomática só mostra o quanto ele é um poodlezinho, né? O quanto ele é um bosta, que ele sim não tem nenhuma relevância diplomática para poder fazer nada, né? Nem acabar com a guerra do Oriente Médio, nem destruir qualquer tipo de polarização que o Brasil venha tendo, e muito menos para falar qualquer coisa sobre o Brasil, porque ele é um sujeito que ele é um poodlezinho dos Estados Unidos, ele é um capacho da CIA que veio aqui para fazer golpe, para destruir a economia brasileira. Não tem relevância diplomática nenhuma o juiz Moro, é um farsante, né? Vomitando bosta sobre o que ele não conhece porque não tem leitura, porque é um analfabeto. O juiz Moro é um analfabeto com diploma, entendeu? Enfim, e aí, tá, para finalizar, né, ele rebaixa o próprio país no nível internacional. Isso é um equívoco dele, né, que deve servir para entender quem é esse sujeito e quem é a direita no Brasil, que é o Lorde Inglês, né, que na verdade é o Lorde Inglês isentão, né, que não vai se meter, porque não, palestino, quem é essa gente? Entendeu? Eu sou pró-Israel, entendeu? E parênteses, o mais curioso, que deve estar dando um bug aí na cabeça dos bolsominions, é que já foi publicado que em Israel, que eles estão defendendo aí de forma muito veemente, o casamento gay é aprovado, a maconha é aprovada, né, é liberada, aliás, né, e o casamento gay, a maconha e o aborto, né, que são três coisas que eles odeiam aqui, que eles combatem, e lá em Israel, que é o Netanyahu, que é um sujeito, né, de extrema direita, lá isso aí está tudo aprovado. Então, para vocês verem como é que a direita brasileira assim, é um negócio inacreditável, né? Enfim, pessoal, aí para finalizar, ele fala a questão da ideologia também. Vou deixar o link para vocês aqui de um vídeo que eu já fiz sobre isso, essa distinção idiota e ao mesmo tempo cínica que eles fazem entre ideologia e técnica. Essa é a malandragem, né?
o que eu estou dizendo, eu de direita, é técnico. O que a esquerda defende é ideológico. Né? Isso é um imbecil, né? Quando não é um canalha que está ali mentindo para poder vender a própria versão como uma verdade inquestionável. Né? E por último ele fala de condenar os atos terroristas. Também eu já expliquei isso aqui no início do vídeo, vou deixar o link do último vídeo aqui para poder quem quiser entender aí, tá? E também deixo aqui essas duas dicas mais uma vez, o livro do Leandro Konder, tá? O que é ideologia, a questão da ideologia, tá? Que é um ótimo livro também para poder entender esse conceito, junto com outras leituras aí também, né? Mas esse livro é muito bom, tá? Porque ele analisa esse conceito de maneira específica, e aí você lendo isso aqui, você não vai virar um juiz Moro para ficar falando bosta sobre o que não conhece, tá? E, para além disso, tem também esse livro aqui do Noam Chomsky, tá? Que é o 11 de setembro, que ele vai discutir uma série de elementos aí desse conceito de terrorismo, né? Inclusive os mecanismos lá, a forma como os Estados Unidos conceituam isso aí, tá? Que serve contra eles mesmos, né? Entendeu? Tá? E aí, para finalizar, pessoal, para a gente poder finalizar esse desenho aqui do que é o juiz Moro, do que é a direita brasileira, tá? Deixo com vocês aqui algumas citações do Gessé Souza, aqui nesse trabalho dele, A Herança do Golpe, que eu terminei de ler agora, né, tem na semana passada, tá? E ele fala, ele analisa o juiz Moro aqui a partir da questão do agregado, né, tá na página 155, e aí o título é Sérgio Moro e a hipocrisia moral da alta classe média, né? Ele faz uma comparação dessa alta classe média mais recente com os agregados que saíram da escravidão e que serviam ali, né, de sustentação para os antigos senhores, tá? E é mais ou menos isso que essa alta classe média brasileira hoje faz em relação aos multimilionários, aos mega bilionários e ao capital estrangeiro, Estados Unidos, etc. e tal, tá? Ele faz essa comparação interessante aqui. E aí na página 157, tá, ele diz o seguinte, ó: de certa maneira, o velho agregado se moderniza, vai estudar nos Estados Unidos, aprende inglês com fluência, joga aqui e acolá uma palavra inglesa em tudo que diz, se sente parte de uma cultura global e cosmopolita, mas sua lealdade e todo o seu esforço é antecipar os desejos de seu chefe ou da Assembleia de Acionistas. No fundo é isso, né? Juiz Moro é um capacho ideológico pra caramba dessa gente, tá? E ao mesmo tempo lucra com isso, né? Porque ele é dessa alta classe média que está ali no segundo andar dos jogos de poder econômico, né? E sustentando, né, enfim, a hegemonia dessa gente a partir dessa postura de poodle, né? E aqui batendo, fazendo aquilo que o Nelson Rodrigues chama de cuspir na própria imagem, que é isso que ele está fazendo aqui, né? E aí, para finalizar, o Gessé Souza fala também na 160, na 160 ele diz também isso, né? O agregado modernizado, entre aspas, né? Porque no fundo tem muito de atraso nisso. O agregado modernizado quer viver como um europeu entre brancos e, se possível, sem qualquer contato com o povo. É isso também, né? Ele quer viver ali, né? Ele é uma espécie de, né, é um reprodutor da lógica que ele enxerga lá em cima e que quer. Ele se identifica com aquilo e fica querendo reproduzir aquilo ali. No caso da conexão com os Estados Unidos, por exemplo, isso fica impossível, porque ele nasceu aqui, né? E ele continua aqui. E aí isso fica muito evidente o anacronismo dessa posição em todas as manifestações dessa gente, né? E para finalizar, pessoal, tá? Ele fala também desse caráter de herói falso, né? E da hipocrisia moral do Sérgio Moro na 162, tá? Então, mais uma vez aqui, A Herança do Golpe. Eu vou deixar também, de repente eu vou fazer mais um vídeo também sobre isso aí para em breve, tá? E deixo aqui com vocês para finalizar, tá? Títulos aqui, tá? De algumas das crônicas do Nelson Rodrigues para poder figurar aí esse lixo patético que foi esse Twitter do juiz Moro, tá? O pior dos brasileiros é aquele que se supõe um lorde inglês, é o juiz Moro. O Granfino não quer nada com o Brasil, é a direita brasileira, né? Quando não é rico, é agregado do rico, né? Do ponto de vista ideológico. E, ó, vivemos na terra onde se cochicha o elogio e se berra o insulto, certo? E é isso, juiz Moro berrando o insulto contra o próprio Brasil, cuspindo na própria imagem, porque a última aqui que eu vou citar do Nelson,
o brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Na verdade, não é o brasileiro de direita, que é um narciso às avessas e que cospe na própria imagem. Como o juiz Moro, né, que, enfim, produz um Twitter medíocre desse, pobre, patético e risível, tá? Então é isso, pessoal. A gente volta no próximo vídeo do canal aí. Um grande abraço, tamo junto. Fui.